Então o inimigo, ele sabe de tudo o que aconteceu, é por isso que nós temos que tomar cuidado. Nós temos uma história pregressa, uma história que foi escrita com as nossas ações, a nossa postura, as nossas decisões. E isso, irmãos, os adversários sabem, os espíritos sabem. Eles conhecem o que aconteceu nas famílias, o que passou, eles têm domínio histórico. Porém, aquilo que está por vir, irmãos, eles não sabem, porque eles não têm onisciência, só Deus tem. Então o futuro pertence ao Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus pela sua onisciência. Mas Deus, ele também, irmãos, tem um atributo chamado onipresença. Onipresença, irmãos, é o atributo que marca o poder de Deus em estar em todo lugar ao mesmo tempo. Não há lugar, irmãos, em que Deus não possa estar. Nenhum lugar deste mundo, irmãos, é longe demais para Deus chegar. Então Deus está aqui conosco nesta noite, mas Ele também está com os nossos irmãos lá do outro lado do globo, lá no Japão. Ele está lá também. Quem sabe alguém está lá num navio em alto mar, lembrando, pensando em Deus, orando. Quem sabe Deus está lá também. Deus está em todos os lugares, irmãos. E tem lugar que Deus está como um juiz, somente para acompanhar as ações dos homens. De tão ruins que são as suas ações, Deus não está ali para abençoar, Deus não está ali para dar graça, mas está ali como um juiz de toda a terra, porque Deus retribuirá cada um segundo as suas obras. Então não há lugar que Deus não esteja. Isso chama-se onipresença. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus está aqui, mas também está lá em casa, irmão. Está guardando a tua casa. Deus está lá no Nordeste. Se você orar aqui, Deus, Ele entra em ação. Aonde você pedir o favor de Deus, Deus, Ele tem acesso. As nossas orações atravessam os oceanos e Deus atende às nossas orações. Glória a Deus por isso, Ele é onipresente. Mas ainda também, irmãos, um atributo de Deus chamado imutabilidade. Foi exatamente, irmãos, o foco que nós tiramos aqui nesta noite para falar, mas dando aqui um lampejo sobre pelo menos esses 5 pontos que marcam atributos exclusivos de Deus. Temos aqui a imutabilidade, que vamos voltar ao assunto, mas também, irmãos, para fechar aqui nos 5 pontos, a eternidade. Deus é eterno. Mas aí, irmãos, a gente encontra, irmãos, textos na Bíblia apontando para uma eternidade, irmãos, geral. A eternidade daqueles que nascem. Observe, irmãos, o ser humano, a partir do momento que nasce, ele torna-se um ser eterno, mas ele teve um início. A diferença, irmãos, da eternidade de Deus é que Ele não tem início. Ele não pode ser mensurado, irmãos, no seu tempo, nas suas ações. Ele é imutável, irmãos, porque Ele traz sobre si esse poder de ser exatamente o que Ele é sempre. E a eternidade, irmãos, voltando ao que nós estamos falando, fala exatamente, irmãos, de que Deus não tem início e não tem fim. Nós passamos a ser seres eternos a partir do nosso nascimento. Mas como assim? Eu vou morrer, eu vou deixar de existir? Sim, nosso corpo físico vai voltar ao pó, como o pó era, e o espírito voltará a Deus. Porém, irmãos, o Senhor tem reservado uma eternidade para a gente. Eternidade com Deus e eternidade sem Deus. Mas em ambas situações estaremos, irmãos, em um plano eterno. Então isso é muito sério, irmãos. Passamos a viver a eternidade a partir do momento que nascemos. Então, irmãos, a morte não é a cessação, irmãos, de tudo. A morte é a interrupção de um plano humano, plano material. Então agora nós adentramos, irmãos, a um plano superior, ao plano espiritual de Deus. Então vale a pena andarmos com Deus, enquanto estivermos no plano material, nas nossas decisões, que haja Deus nelas,
Que haja Deus, meu querido, nas tuas prioridades, porque Deus nos levará para a eternidade que Ele ocupa. Ele não tem começo e nem fim, e nós estaremos para sempre com o Senhor.